1 Tessalonicenses 5. Diz o seguinte, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, eu quero te pedir, Pai, em concordância com tudo que já foi orado, já foi dito aqui, Deus, eu venho te pedir, Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, Deus. Que cada um aqui, Pai, venha ouvir a Tua voz, Deus. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, que venha cair por terra toda distração, tudo que venha pesar nossos pensamentos, impedir de fazermos a Sua palavra de fato entrar em nós, Pai. Do Senhor gerar frutos em nós através da Sua palavra, Deus. Então, essa oração que te fazemos, Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu ia trazer outra palavra, mas o Senhor me direcionou a trazer essa palavra sobre gratidão. É algo que eu tenho vivido muito, pelo menos o Senhor tem me levado a viver isso, né? E, primeiramente, explicando aqui o contexto de Tessalonicenses, foi escrito por Paulo quando ele estava em Corinto, uns meses depois de ele ter pregado lá em Tessalônica. E daí algumas pessoas lá se converteram ao Senhor, aceitaram o Evangelho, sendo que Paulo foi expulso pelos líderes religiosos judeus daquela época, coagiram ele e ele saiu, continuou o ministério dele, foi para Atenas, está lá em Atos 17 isso. E mais tarde vem Timóteo dando notícias de como estavam os tessalonicenses. E daí Timóteo fala que eles estavam perseverando, que eles estavam permanecendo firmes. E Paulo vai e escreve essa epístola a eles para orientar eles a permanecerem firmes na fé, como eles deveriam conduzir a vida cristã deles. E é interessante que o versículo vai dizer, em tudo dai graças. Sendo que os tessalonicenses, eles estavam passando por perseguição. Eles estavam sendo oprimidos. Mas mesmo assim, Paulo é conduzido pelo Espírito Santo a falar para esses irmãos para que eles dessem graça em tudo. E acredito que muitos aqui entendam o que é dar graças em tudo, mas vale ressaltar. Dar graças em tudo não por exemplo, os tessalonicenses se alegrarem na dor em si que eles estavam sentindo, na aflição da perseguição. Não é, por exemplo, o pessoal lá do Rio Grande do Sul ficar alegre porque a casa deles foi de água abaixo, literalmente. Ficar alegre porque perderam entes queridos. Não é isso. Não é a gente se alegrar pelas coisas ruins em si, não é ser masoquista. Mas é em tudo dar graças. Não é você se alegrar por tudo, mas é em tudo. É você ser grato em tudo. Então, o Senhor ele nos chama a viver essa vida. Ele nos dá esse mandamento, em tudo dar graças. Não é uma opção, não é um conselho, é um mandamento do Senhor. E um verdadeiro cristão, durante a caminhada dele, ele vive essa vida de gratidão. É isso que revela que somos cristãos. Uma vida de gratidão ao Senhor. Mas, muitas das vezes, a gente passa muito longe disso. A gente passa muito longe de termos uma vida grata a Deus. Esquecemos muito fácil as coisas que Ele fez por nós. Lá em Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, o nosso primeiro motivo de gratidão, o supremo, tem que ser em Cristo Jesus, como o final do versículo vai dizer. Porque Ele morreu na cruz por nós, porque Ele me deu a salvação, porque Ele remiu os meus pecados, eu sou grato. Eu vou ter motivo sempre para me alegrar. Não somente isso, mas uma coisa que eu tenho tentado praticar é quando algo dá ruim, tentar ver as coisas positivas. Mas isso realmente gera gratidão nos nossos corações. É no meio dos problemas, adversidades. Sei lá, vou dar um exemplo. Alguém quebrou o braço, mas aí você pensar, tá bom, eu quebrei o braço, mas eu ainda tenho outro braço, glória a Deus. Uma pessoa que é cega, poxa, eu sou cega, mas eu ando, glória a Deus. Sabe? É sempre termos motivos de gratidão. O Senhor é o nosso principal motivo, mas ainda assim, às vezes na nossa cabeça, não temos motivo nenhum na nossa vida para sermos gratos, mas na verdade nós temos. Eu, em particular, recentemente, a vida é meio caótica, eu falei que eu não ia falar, mas eu recentemente perdi o meu pai e o meu irmão. E daí, olhando assim, parece, a sensação que me dá é como se fosse minha família, né? Poxa, era minha mãe, meu pai e meu irmão, agora só tem minha mãe. Mas eu fiquei, amém, tem minha mãe. E num dia que eu estava falando com Deus, o Senhor ministrou isso no meu coração. Seja grata, porque você tem a sua mãe. Quantos não tem nem a mãe? Oi? Amém, tenho você também, glória a Deus.
Então, quando a gente realmente vive uma vida de gratidão, nós entendemos plenamente que Deus ele é soberano, que Ele controla o universo, que nada foge do domínio dele, nada foge da soberania dele, nada pode acontecer que Ele não saiba. Uma pessoa que vive uma vida de gratidão a Deus, ela confia no Senhor, ela entende quem é Deus. E na Bíblia a gente vê muitos versículos, para não ficar afogando, eu estou com um pouquinho de rinite aí, enfim. Na Bíblia a gente vê muitos versículos falando sobre gratidão e homens também que servem de exemplo para nós, que viveram uma vida linda de gratidão a Deus. Entre eles está Abraão. Conhecemos a história de Abraão, que ele recebeu o filho da promessa, Isaque, filho muito amado, o único filho dele, e daí, tempo depois, Deus vai e pede para que ele sacrificasse aquela criança a ele. E Abraão, lindamente, sem questionar Deus, sem murmurar, ele vai e realmente se coloca ali para sacrificar Isaque. Porém, a gente sabe, né, que Deus impede, Deus vai, envia o cordeiro e ele oferece gratidão em holocausto ao Senhor. Mas é muito lindo de ver essa visão de a postura que Abraão teve, porque lá em Hebreus 11, 17, Hebreus 11, versículo 17 e 18, vai dizer o seguinte: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então, olha que lindo, Abraão, ele confiava em Deus de tamanha forma que ele entendia, não, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Apesar dessa situação que eu não estou entendendo, dessa situação que vai me ferir muito, eu sei que se Deus quiser, ele ressuscita o meu filho. Ele falou que ia me dar, ele tem poder para fazer o que ele quiser. Em nenhum momento, Abraão culpou a Deus, ele se colocou contra Deus. A gente vê também Jó. E é uma clássica história, né? Quando a gente pensa em gratidão, acho que a maioria aqui deve pensar logo em Jó. Jó ele era o homem mais bem-sucedido da época dele lá no Oriente. E a gente tem um diálogo entre Satanás e Deus, onde Satanás vai falar, Senhor, o seu servo aí só te adora, só te glorifica, porque o Senhor dá tudo de bom para ele. É claro que ele vai ficar na sua presença. Olha lá, o Senhor dá bens para ele dá um monte de coisa, agora eu quero ver ele não ter nada. Eu tô, como é que se fala? Não, metaforando, eu não sei. Parafraseando? Enfim, parafraseando. E daí, desse diálogo, resumidamente, Deus vai e permite que Satanás toque na vida de Jó, não propriamente na vida dele, mas nas áreas da vida dele. E daí, de maneira súbita, assim, avassaladora, ele vai e perde os filhos, ele perde os empregados, ele perde os bens dele, quem já leu Jó sabe que foi uma coisa atrás da outra, e diante disso tudo, Jó vai e diz lá no capítulo 1, versículo 21 e 22, sai nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Mas uma atitude linda de uma pessoa que é grata ao Senhor. E depois disso, a gente vê também que Jó ele ficou com lepra, os amigos dele vinham o tempo todo ficar falando abobrinha no ouvido dele, e a esposa dele chegou a falar para ele amaldiçoar o Deus dele. Mas ele vai falar, você aceitou o bem de Deus com prazer, né? Como é que o mal você não quer aceitar? E durante o livro de Jó, a gente vê muitas lamentações dele. Chega em momentos onde ele amaldiçoa o dia que ele nasceu. Onde ele, assim, ele abre o coração de tal forma a Deus que ele expõe todas as queixas dele, todas as vezes ele coloca tudo muito claro diante de Deus. E daí algo que eu queria também estar falando, que eu anotei aqui, é sobre a diferença de lamentação e murmuração. Porque às vezes a gente acha que quando nós estamos lamentando, nós estamos murmurando, nós estamos sendo ingratos a Deus. Quando na verdade, lamentar é bíblico. Tem um livro na Bíblia, Lamentações de Jeremias, vários salmos onde os servos do Senhor lamentaram a Deus. Tá, então qual que é a diferença de lamentar e você murmurar? Eu entendo que quando nós lamentamos o Senhor, a gente coloca as nossas queixas diante dele, sem tirar ele do trono dele, com a esperança de que ele resolva aquilo, de que ele venha trazer a solução. Agora, quando a gente está murmurando, a gente literalmente é ingrato. Somos como os israelitas. Deus, se fosse para acontecer isso na minha vida, era melhor que eu não fosse crente. Era melhor que o Senhor não tivesse feito isso, aquilo. Era melhor que o Senhor não tivesse curado meu pai. Se fosse para ele morrer dessa forma, é a gente querer largar tudo, largar o Senhor, largar a igreja, largar a nossa fé que professamos,
por alguma adversidade, por determinada coisa que acontece. É sermos ingratos ao Senhor. Mas a lamentação é diferente. Uma vida onde a gente, de fato, tem a devoção a Deus, nós vamos lamentar muitas coisas. Porque faz parte do coração grato. Você entende quão soberano Deus é, que Ele não vai se ofender com algumas coisas que você venha se expor diante dele. Até porque mesmo que a gente não fale, Ele já sabe o que a gente está pensando. Então você entende que Ele é poderoso para sanar as suas dúvidas, ainda que não seja da maneira que você queira, Ele pode fazer paz no seu coração. Sabe? É parte do princípio de você estar confiando em Deus acima de tudo. E é interessante de ver porque, no final das coisas, a gente lendo o livro de Jó, a gente entende, né, o diálogo lá de Jó de Deus e Satanás, sendo que no livro não mostra Deus chegando a Jó e falando, tive um diálogo assim, assado, por isso que eu fiz isso. Não. Pelo contrário, depois de Jó abrir o coração com todas as queixas dele a Deus, Deus vai e fala para ele, vem cá, Jó, onde você estava quando tal coisa aconteceu? Quando tal coisa eu formei? Como que é isso? Como que funciona aquilo? Coisas que, assim, estavam muito além do intelecto de Jó. Como que Jó respondeu aquilo? Jó não tinha resposta alguma. Deus, ele, no final das contas, Deus não explicou por que estava fazendo aquilo. Mas Deus deixou uma mensagem clara, eu sou soberano, vão ter coisas que você não vai entender mesmo. E ponto. Simples assim. A gente normalmente quer entender tudo, quer compreender tudo. Quando Deus nos chama para sermos gratos em todas as coisas. A Bíblia não fala, seja grato enquanto você, de acordo com que você entende a situação da sua vida. Não. É em tudo dar graças, entendendo ou não entendendo, sendo difícil ou bom, é tudo agradecer a Deus. E aí a gente vê que Jó, ele exerceu isso. Temos também o exemplo de Paulo. Paulo, ele passou por muitas provações, mas mesmo diante de tantas provações, ele nunca deixou de ser grato ao Senhor. Ele não era movido pelas circunstâncias, mas ele era movido pela fé. E daí a gente vê que mesmo para Paulo, pregando o Evangelho, convertendo pessoas ao Senhor, ele foi picado por uma víbora, ele sofreu naufrágios, passou por diversas prisões, e tudo que acontecia na vida dele, ao invés de desanimar ele, aumentava a fé dele. Tem aquele versículo, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso era verdadeiro na vida de Paulo. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha a mentalidade desse servo do Senhor, desses servos do Senhor e tantos outros que a Bíblia relata. Mas mesmo com tantos exemplos assim, mesmo a gente conhecendo quem é Deus, entendendo o amor dele por nós, o sacrifício que ele fez na cruz, pagou preço de sangue, por que será que somos tão gratos a Deus? Por que será que durante o nosso dia a gente raramente lembra de agradecer ao Senhor, seja pelo alimento ou quando acordamos? E eu destaquei aqui 3 pontos que nos levam a ter uma vida de ingratidão, e eu convido a cada um de nós estarmos nos analisando para ver se não estamos assim. Primeiro, é porque nos achamos dignos. Nós somos ingratos a Deus porque, no fundo, a gente se acha digno. A gente acha que Deus ele é obrigado a nos dar coisas boas. Que Deus ele é obrigado a nos servir. A gente não se achega a Deus para dar a Ele, mas para receber. É como, eu vi um exemplo muito interessante de uma criança. Por exemplo, a gente já nasce ingrato, né? Nós vamos, no decorrer da vida, sendo ensinados a termos gratidão. Os pais ensinam os filhos a serem gratos, a dizer obrigado. E você não vê uma criança agradecer ao pai: pai, obrigado, o senhor trocou a minha fralda. Mãe, obrigado, nossa, machuquei meu pé, você veio colocar esse remedinho, metiolate, que delícia. A gente não vê a criança fazendo isso, agradecendo os pais pelo que os pais fazem. Porque na cabeça da criança é a obrigação do pai fazer aquilo por ela. E a gente quer fazer a mesma coisa com Deus, mas não dá. O que Deus deve a nós? Deus nos amou primeiro. A realidade é que nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação eterna. Aí
adversidades que passamos aqui nessa vida, nós queremos questionar Deus, culpar Deus, sermos ignorantes, ingratos com Ele, porque a gente não entende quem Ele é. Nós não entendemos realmente o preço que Ele pagou por nós. Nós os achamos dignos, achamos que Ele nos deve satisfação. E é muito triste isso, porque assim, eu sou muito grata a Deus mesmo mas eu sou muito grata a Deus mesmo pela igreja aqui. Porque às vezes eu vou visitar algumas igrejas, não que a nossa igreja seja a melhor, o exemplo de todas, não é isso. Mas é que está muito triste mesmo ver as pregações que pastores e irmãos estão ensinando no púlpito. É uma manipulação na mente dos cristãos a você viver a Deus buscando algo em troca. A você viver com o Senhor achando que Ele tem que satisfazer os seus desejos. E isso é tão sutil que às vezes a gente não percebe. Às vezes nós estamos aqui hoje, assim a gente não percebe. Às vezes, por a gente estar envolvido na obra, ou como muitos falam no evangelismo nas ruas, a gente ouve muito isso. Ah, você conhece o Senhor? Vai à igreja? Não vou à igreja. Eu conheço Jesus. Eu faço duas coisas. Eu não minto, não mato ninguém. Eu não roubo, eu não faço nada de errado. Eu não tenho inveja de ninguém. Não, eu sou uma pessoa boa. Aí, quando a gente tem essa mentalidade de, não, eu sou uma pessoa boa porque eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, Deus deve estar muito feliz comigo. Quando vem algo ruim, o que a gente pensa? Deus está me castigando. Ou, nossa, por que Deus está fazendo isso? Eu estou na igreja, estou fazendo isso, porque eu não entendo. Por que essas coisas acontecem na minha vida? Mas a realidade é que nós somos chamados para, de certa forma, sofrer. Nós vamos padecer por Cristo. A Bíblia é bem clara nisso. Jesus foi bem claro dizendo que no mundo teríamos aflições. Tem até uma pregação do John Piper, tem um dia que estava assistindo com a Manu e um amigo, que fala, você irá sofrer. E parece que é uma pregação que vai fazer você sair pior do que você está entrando, mas não, faz você sair leve, porque você entende que apesar do sofrimento, Deus está acima de tudo. Deus é o que te sustenta, Deus é o propósito de permanecermos na dor. Em Lucas 17, versículo 10, diz, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então não há mérito em nós. Se estamos de fato andando certinho nos caminhos do Senhor, é graças a Ele. Não fizemos nada mais do que tínhamos que fazer. Outro motivo que esses pontos estão entrelaçados, que nos leva à ingratidão, é o nosso ego inflado. Eu estou passando por um período de um certo discipulado pós-mission, que foi a escola de missão que eu estive lá em Pernambuco com o Manu. E aí, nesse período, a gente estava lendo o livro Ego Transformado, acho que é do Timothy Keller, né? E esse livro ele é muito profundo. E ele faz a gente ter uma reflexão muito profunda de como que nós estamos diante de Deus, de como que nós nos sabotamos. O nosso ego, ele está muito inchado e às vezes a gente não percebe. O que é ter um ego inchado? É uma preocupação excessiva com o eu. É você o tempo todo estar olhando para si mesmo, se preocupando com você, com o que as pessoas estão falando de você. E é interessante que o livro mostra que no século XX, os problemas da sociedade, a maioria das coisas que aconteceram de ruins, a culpa era levada ao ser humano ter um ego inflado, ao ser humano estar cheio de si mesmo. E é por isso que ele vai espancar a mulher quando chega em casa, é por isso que acontece assaltos e tal, porque o homem está cheio de si mesmo. Sendo que hoje em dia é diferente. Acontecem problemas, tem um marginal, está assaltando o outro, se render ao crime, seja o que for, porque ele é vítima da sociedade, ele está com a baixa autoestima. É claro que tem exceções, mas na maioria das coisas, a solução a pessoa está com baixa autoestima, então a gente tem que fazer ela se valorizar, ela enxergar quem ela é, não porque ela pode, porque vai fazer isso, você merece coisa melhor, vai ficar aí nessa vida de crime, você não nasceu para isso. E a solução vai sempre levar a pessoa a uma autoestima elevada para ela ter orgulho. E eu achei uma definição muito interessante de orgulho no livro, que fala que orgulho é o prazer de você se sentir melhor do que os outros. Então, como que uma pessoa que vai ser grata a Deus, ela vai estar querendo se sentir melhor do que os outros, ela vai estar cheia de si mesma, com o ego totalmente inflado? Não tem como você ser grata a Deus se você está se preocupando mais com você do que com Ele. Se você está se preocupando mais com você do que com o próximo. E uma das formas de a gente ver se de fato nós estamos com o ego inflado
é quando a gente se incomoda muito com tudo. O livro dá um exemplo muito legal, quando uma parte do nosso corpo está machucada, dolorida. Eu vou dar um exemplo. Meu dedinho mindinho. Eu fiz diversas coisas hoje e eu não lembrei do meu dedinho mindinho. Eu sei que ele existe, mas eu não estava pensando nele, eu não estava notando ele. Mas a partir do momento que ele se machucar, se ele ficar dolorido, eu vou ficar o tempo todo lembrando do meu dedinho mindinho. Onde ele encostar, onde ele bater, vai doer, vai chamar a atenção. E é uma característica do ego inflado, ele é dolorido. Contudo, nós nos doemos. Já viu aquela pessoa que, sei lá, vou dar um exemplo, eu sou horrível, por exemplo, vou tentar. Você está andando, aí arrebentou o chinelo. Aí outras pessoas do outro lado da rua estão rindo. Na sua cabeça, aqui, nossa, estão rindo de mim porque eu arrebentei o chinelo, que vergonha. Sendo que outras pessoas podem estar rindo de qualquer outra coisa. Pode estar lembrando de algo que aconteceu em casa e a pessoa está rindo. Mas a gente tem isso de sempre trazermos para nós. A gente se preocupa muito com as críticas dos outros, com o que os outros falam de nós, com o que os outros estão pensando em nós. E não é por uma baixa autoestima. A gente entra nesse engano. A gente camufla o ego elevado achando que é baixa autoestima. Por que a gente se preocupa muito com a opinião dos outros? Na verdade, é porque a gente está se preocupando muito com a aprovação dos outros. Isso tudo está levado ao ego inflado. Você está se comparando tanto, você quer ser melhor do que os outros, você quer que os outros te aplaudam, que os outros vejam a sua capacidade, seja o que for, que você se importa muito com o que falam de você. Você se importa muito com a crítica dos outros. E abrindo parênteses, não estou falando que a gente tem que viver uma vida sem nos preocuparmos com o que falam de nós. É claro que vão existir pessoas na nossa vida, por exemplo, nossos pastores, um pai, uma mãe, um irmão, um cônjuge, seja o que for, que vai ter muita relevância o que ele falar para nós. É claro que muitas das vezes vamos estar errados e vamos ter que receber algumas críticas e reconhecer. Não é sobre isso que eu estou falando, mas é essa falta de equilíbrio, onde o ponto é um ego elevado. E é interessante que Paulo, ele fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, ele mostra como que ele achou o equilíbrio de ter um ego tratado, de viver uma vida de humildade, de conseguir andar em gratidão a Deus por não pensar somente em si mesmo o tempo todo. Ele diz, 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então, olha o equilíbrio de Paulo. Ele não está se preocupando com o que estão falando e nem com o que ele está pensando dele mesmo. Ele não anda aquela vida de, tô nem aí porque o fulano falou, sou mais eu mesmo. Tô nem aí se ele pensa que eu fiz errado, eu fiz o certo, não me preocupo com o que ele pensa, não. O ponto não é esse. O ponto é levarmos todos os nossos pensamentos, tudo que acontece na nossa vida ao Senhor e vermos o que Ele acha. A solução dos problemas não é os nossos pensamentos, é os do Senhor. E se a gente andasse realmente assim, nesse equilíbrio, nesse ego tratado, onde a gente diminui, nós diminuímos para que o Senhor cresça em nós, muitos problemas não aconteceriam. Muitas ingratidões não aconteceriam em nossas vidas. Por exemplo, eu acho muito difícil, eu falo até por mim em casa com a minha mãe, é muito complicado quando acontece alguma discussão, algum desentendimento, a gente chegar a Deus e falar, Senhor, tal coisa aconteceu, eu até pedi perdão, eu me acho certo, mas eu pedi perdão para deixar para lá, sou bíblico, sou crente, mas, Senhor, o que o Senhor acha disso? Será que realmente eu estou certo? O que o Senhor vê nessa situação? Será que eu vou voltar a repetir erros que eu acho que, na verdade, eu estou certo? Sabe, dificilmente a gente faz isso. É uma coisa que eu tento praticar com o Senhor, porque Ele mostra, irmãos. Ele mostra nossos pecados ocultos. Ele mostra como o nosso ego está inflado. Às vezes você sabe que seu ego está inflado, só você que não quer reconhecer. Você vai jogar a culpa para baixa autoestima, você vai jogar a culpa no outro, porque o outro fez isso, fez você sentir assim. Quando, na verdade, Deus chama a gente para olhar para nós mesmos e buscarmos uma redenção nele, buscarmos o perdão dos pecados nele, buscarmos a mudança nele. Não jogarmos a culpa para outros. O terceiro ponto que eu anotei aqui, que faz a gente ter uma vida de ingratidão a Deus, é uma vida distante dele. Termos uma vida distante de Deus. Porque como que eu vou ser grato a algo que eu não lembro? Como que eu vou ser grato a alguém que eu não reconheço que aquela pessoa fez por mim? Porque gratidão é isso, é você ser grato por algo que alguém fez a você.
Mas a gente anda distante de Deus, a gente raramente lembra dele, do que ele fez na cruz por nós. Como que vamos ser gratos? A gente sempre vai colocar a gente na frente mesmo, porque esse é o natural da carne humana. A gente querer fofocar, a gente querer criticar os outros, a gente querer ficar colocando a gente como juiz, dizendo que está errado e certo na vida dos outros. Esse é o nosso natural, mas não é o que tem que ser natural na vida do cristão. O cristão tem que ter esse ego, essa vida assim constante diante de Deus transformada. E daí eu anotei aqui, será que lembramos de Deus? Eu pensei em algumas questões na minha vida, fiquei refletindo com o Senhor. Quantas vezes, eu vou trazer para mim, que eu estava pensando muito em relação a isso a mim, mas quantas vezes eu acordo e agradeço a Deus porque Ele me deu mais um dia de vida? Quantas vezes, antes de comer, realmente eu dou graças a Deus, não como um ritual assim obrigatório também, mas porque eu sou grata de fato pelo alimento que Ele me deu? Sabe, às vezes nós esperamos muitas situações em nossas vidas extremas. Você foi livrado de um acidente de carro e ali você vai glorificar a Deus. Mas no ato de acordar, no ato de você ter o que comer, no ato de você estar respirando, nós não glorificamos a Deus. Porque a gente se esquece dele. Aí a mãe que tem um filho já acorda, já vai arrumar um filho para a escola, já vai ver o almoço, o pai já vê questão de trabalho, o jovem já vai mexer no celular, seja o que for, e a gente não lembra de Deus. A gente vai viver uma vida distante dele. E isso só vai nos levando a mais ingratidão. Eu gosto muito do capítulo 1 de Romanos, porque ele é muito profundo. E ele fala as consequências de não sermos gratos a Deus. Como que nós, cada vez mais, vamos nos afundando em pecados pela nossa ingratidão. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Eu vou ler, vai ser um pouquinho extenso. Vou ler do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2, versículo 8. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler na NVT, porque ficou mais claro aqui a tradução. Diz o seguinte: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram e nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Com isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes contra o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam os desejos pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a fazê-lo. Capítulo 2, só um instantinho aqui. Eu esqueci de ligar
na internet. Capítulo 2, versículo 1 a 8. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles que não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe que Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Que texto lindo. Então, olha que interessante. Até no nosso ato da gente querer acusar os outros, a gente está sendo muito ingrato a Deus. Porque a gente esquece que é graças à benevolência dele, à bondade dele, a misericórdia dele que nos arrependemos. Quando você está criticando o outro, não digo criticando em amor, mas você está acusando, você está falando mal, você está sendo muito ingrato a Deus. Porque você merecia coisa muito pior. Nós merecíamos sofrer as piores coisas pelo nosso pecado. Por termos rejeitado a Deus, por termos ignorado Ele, mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim a misericórdia dele se renova dia após dia. E como que nós estamos diante dele? Como que nós estamos agindo diante disso tudo? E o versículo vai terminar, já estou concluindo, perdi a noção do tempo, mas eu imaginei que fosse uma mensagem breve. Vai dizer, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade do Senhor. E, assim, deveria ser meio óbvio, né? Que a vontade de Deus é que a gente seja grato a Ele. Deveria ser algo genuíno nosso. Eu vou ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Ele é digno da minha gratidão. Não tem como eu não ser grato a Deus. Se eu conheço Ele, eu vou ser grato a Ele. Mas mesmo assim aqui é enfatizado de em tudo darmos graças. E uma coisa que eu estava refletindo é como que os mandamentos que o Senhor deixa para nós na Bíblia, eles não são para ser levados de maneira pesada, de maneira ruim, como um fardo, não. Eles são para o nosso bem-estar. Quando Deus manda a gente andar em gratidão, Ele não somente está levando a gente a sermos realmente cristãos, mas como também está cuidando da nossa saúde física, do nosso corpo mesmo. Eu, recentemente, tive uma crise alérgica que eu achava que era por medicamento. No dia seguinte do velório do meu irmão, eu amanheci toda empolada, toda inchada. Aí eu tomei meu antialérgico, mesmo assim não, desempolei. Nisso, no outro dia, amanheci pior, uma cara de peixe. Na brincadeira, eu estava com os lábios enormes, olho enorme, não estava conseguindo nem andar direito. Eu tive que ir no ponto-socorro levar medicação na veia. E no dia seguinte eu voltei a ficar com alergia. Aí eu fui fazer um tratamento com a alergista e o tratamento era nada menos e nada mais que o antialérgico e se acalmar. Olha que lindo. O meu estresse, a minha ansiedade, tudo aqueles sentimentos que estavam dentro de mim, aqueles picos de sentimento, estavam me levando a ter reações do meu corpo. E às vezes nós vamos ter enxaqueca, entre outras coisas, até fiquei sabendo de uma pessoa que tem urticária, eu acho, aquela doença de pele, que a pele fica branca, né? Por causa de estresse contínuo, por causa de uma vida, sabe, onde a pessoa não sente paz. Sendo que, quando a gente vive uma vida de gratidão, nós temos uma mente bem tratada. Nós vivemos descansados. Usando novamente o exemplo de uma criança, a criança ela não se preocupa muito com as coisas que acontecem, porque ela sabe que tem o pai dela, né? Se acontecer alguma coisa na escola, ela sabe que o pai vai resolver. Se ela tiver um questionamento, ela vai levar o pai. Ela se sente segura com o Pai. E nós temos isso em Deus. Deus ele deixou algo tão lindo que é a gente poder descansar nele. Lá em Filipenses vai falar para não andarmos ansiosos e aflitos, mas colocarmos as nossas orações, nossas petições diante dele. Ele nos chama para trilhar esse caminho onde temos bom ânimo, onde temos tranquilidade, onde conseguimos ser gratos e vivemos alegres, como o versículo 16 aqui diz, Tessalonicenses 5, regozijai-vos sempre.
ele faz a gente viver isso quando de fato temos gratidão a Ele. Sabe? Então, é para o nosso bem-estar andarmos em gratidão. O Senhor, Ele sempre vai procurar o melhor para nós. E eu estava refletindo na questão da soberania de Deus, naqueles salmos que fala assim, deixa eu trocar aqui, Salmo 147, versículo 4. Diz o seguinte, que Deus ele conta cada estrela e as chama pelo nome. Salmos 147, 4 vai dizer que Deus conta cada estrela e as chama pelo nome. E é muito interessante, de repente os irmãos já têm ouvido falar sobre isso, que existe mais grãos de areia na terra, em toda a terra, do que estrelas no céu. E não somente Deus, Ele sabe o número de estrelas no céu, seja lá quadrilhões, milhões e milhões e milhões de estrelas, mas Ele sabe chamar cada uma pelo nome. Deus, Ele sabe a característica de cada estrela, Ele sabe o nome, Ele vai lembrar de cada uma sem se confundir, porque Ele é Deus. Amém. Sendo que se a gente pegar um punhado de areia da praia na mão, a gente não vai conseguir contar todos os grãos. Mas é diferente porque Ele é Deus. Amém. Como não vamos confiar nesse Deus tão grande? Nesse Deus de amor, nesse Deus que prova todos os dias que Ele nos ama mesmo sem precisar provar. Ele não precisa provar nada pra gente. Ele não precisa nos perdoar, mas Ele quis fazer isso. Ele enviou Jesus aqui na terra, o próprio Deus em forma de homem, criando a nossa vida que passou por problema, por adversidade, tudo foi tentado, mas nada pecou. E morreu naquele madeiro, no meu e no seu lugar, para que hoje pudéssemos estar aqui, reconhecendo nossos pecados, tendo vida eterna, podendo dar gratidão a Ele. E um dia, assim como eu aceitei que você anseia, vivemos a vida eterna lá do Deus. Temos o nosso galardão com Ele. Jó, no final da vida dele, ele foi recompensado em dobro. E que acho que é recompensado, né? Mas o Senhor deu em dobro para ele do que ele tinha perdido. O Senhor abençoou ele de tamanha forma. E às vezes nós não vamos ser abençoados aqui na terra da maneira que a gente quer, por alguns problemas que passamos, não vamos entender. Mas fato é que existe um galardão para a gente. Existe uma vida pós-morte que pode ser com Deus ou no inferno. Existe, sabe, dias melhores. Tem um versículo que fala que as aflições do século presente não se comparam com a glória que há de vir. Então, eu te convido a exercer mais a gratidão. Eu te convido a você refletir mais nisso. A ir para casa pensando qual é a sua motivação de ir para a igreja. Qual é a sua motivação de ir ao culto? Será que já é costume? Eu estou tentando muito exercer isso. Sempre quando estou vindo para a igreja, no carro, pensar, por que eu estou indo ao culto? Tem que ser para louvar a Deus, tem que ser gratidão a Ele. Porque se a gente vem ao culto por causa do pastor, por causa de rotina, para ver pessoas, não está adiantando de nada. A gente não está vivendo o verdadeiro evangelho. Então, eu te convido a realmente refletir. Será que eu tenho sido grata a Deus? Será que se eu estivesse no lugar daquelas pessoas lá no Rio Grande do Sul, que muitos deles perderam entes queridos, perderam os bens todos, será que numa situação onde eu perco toda a minha família, tudo que eu tenho, será que eu daria glórias a Deus? Será que eu teria a postura de Jó? Ou será que eu abandonaria ele? Ou será que eu murmuraria? Amém? Te convido a estar orando, chamar a Manu para estar mexendo o louvor. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, por essa palavra, porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo de nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Sim, Deus, cremos e entendemos que o Senhor é bom, mesmo em meio ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mesmo em meio a tantos irmãos sendo perseguidos. Mesmo em meio a crianças sendo abusadas. Entendemos que o Senhor é bom. E que um dia o Senhor fará justiça, Pai. Entendemos que temos motivos para te agradecer. Senhor, te pedimos, Pai, que nada venha nos separar de Ti, Deus. Que o nosso ego, o nosso coração enganoso não venha nos apartar de Ti, Pai. Senhor, queremos ser gratos verdadeiramente. Queremos deixar de lado, Senhor, uma vida onde criticamos tudo, reclamamos de tudo. Nos vemos como deuses a ponto de declararmos na vida dos outros que está certo e errado. Esquecemos de Ti o tempo todo, Deus. Esquecemos de Ti ao levantar. Esquecemos de Ti ao dormir, Senhor. Esquecemos de Ti até estando aqui, ouvindo uma pregação que fala de Ti. Muitas das vezes esquecemos de Ti. E queremos te pedir, Pai, dê-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Nos ajude a verdadeiramente sermos gratos, Pai.
Não aguentamos viver essa vida cheia de fardo, Senhor. O Senhor nos chamou para viver uma vida, Pai, onde ela é leve, onde o Senhor está conosco, Pai, onde podemos ter paz. E porque muitas das vezes não temos paz, Senhor, ajuda-nos, Pai, verdadeiramente confiarmos em Ti, a entendermos que o Senhor é um Deus soberano que governa esse universo e também as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, dizermos com as nossas atitudes de gratidão que o Senhor não sabe governar o universo, Pai. Que o Senhor não sabe o que está fazendo, Deus. Sim, o Senhor sabe, Pai. Acreditamos que o Senhor sabe, Deus. Oh, Pai, clamamos por um avivamento, Deus, e a gente esquece que Ele deveria começar por nós mesmos. Então ajuda-nos, Senhor, porque queremos de fato mudar, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, queremos ser transformados por Ti. Queremos ganhar almas para Ti, Senhor. Queremos confundir, Senhor, aqueles que não conhecem o Senhor pela nossa vida, prudente diante de Ti de agradecimentos. Em nome de Jesus. Amém.